Por meses, a Ucrânia vem executando um plano brilhante contra a Crimeia ocupada. Drones de ataque de médio alcance atacam continuamente a logística russa que abastece a península, enquanto drones de longo alcance atingem o interior da Crimeia para destruir as defesas construídas pela Rússia. A Crimeia está sendo isolada, deixada à deriva em uma guerra onde deveria ser a peça central. A Ucrânia agora se prepara para algo grandioso. A Rússia sabe disso. Putin acredita que o dia D da Ucrânia está chegando, e o pior pesadelo da Rússia vai acontecer. Desembarque será em grande escala. A crença de Putin na segurança da Crimeia desapareceu. Agora, a Rússia só pode tentar se preparar para o que considera inevitável. E é isso. Enquanto a Ucrânia mantém seus planos para a Crimeia em segredo, são as ações da Rússia que mostram o medo de Putin sobre um possível dia D acontecendo. No dia 17 de junho, a mídia United 24 noticiou comentários feitos por Dmytro Pletenchuk, que é o porta-voz da Marinha Ucraniana. Ele disse que a Rússia reforça posições defensivas nas linhas costeiras da Crimeia ocupada. Por quê? Putin teme que a Ucrânia esteja planejando uma contra-invasão para retomar a península ocupada pela Rússia, possivelmente com um desembarque anfíbio. Enquanto conversamos, as áreas litorâneas mais vulneráveis da Crimeia, segundo a Rússia, estão sendo reforçadas, diz Pletenchuk, acrescentando que Moscou vê o risco de um desembarque como algo real a ser enfrentado. Mesmo assim, o inimigo vê isso como uma ameaça real. Os russos estão fortalecendo ativamente áreas na Crimeia vulneráveis a desembarques, porque acreditam nessa possibilidade, disse Pletenchuk em uma entrevista ao Kiev Independente. Ele também revelou um dos motivos pelos quais a Rússia está tão assustada com o que acredita que está por vir. A crença em um desembarque anfíbio não surgiu do nada. A Marinha da Ucrânia tem praticado exatamente esse tipo de coisa, afirma Pletenchuk. O treinamento segue em andamento e operações especiais ucranianas aumentaram o temor russo, com drones ucranianos mantendo a pressão em uma campanha para isolar a península. E talvez preparar o terreno para o tipo de ataque que Putin nunca imaginou possível ao iniciar a invasão. A Rússia teme que um segundo dia D esteja próximo. Por que a Rússia está tão assustada? Além do treinamento ucraniano citado, o que a Rússia vem assistindo nos últimos meses leva o alto comando militar a crer que algo grande está vindo em direção à Crimeia. A península está virando ilha enquanto a Ucrânia mantém uma operação ininterrupta para isolar a Crimeia das rotas logísticas, que permitem à Rússia mantê-la abastecida com tropas e equipamentos. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, afirma que sua campanha para separar a Crimeia dos territórios ocupados e da ponte de Kerch, que liga a península à Rússia, segue exatamente o plano ucraniano. Esse isolamento vai transformar em uma ilha a península que Putin roubou da Ucrânia em 2014, e isso pode levar a consequências muito inesperadas para os russos, relata o Euromaidan Press, citando Fedorov durante uma entrevista ao canal de imprensa da Ucrânia. Por mais vago que isso possa soar vindo do ministro da Defesa da Ucrânia, é um aviso à Rússia. Esse aviso indica um ataque anfíbio iminente? É difícil afirmar, mas sabemos que a Ucrânia prepara o terreno para possibilitar esse tipo de ataque. Nas últimas semanas, a nova geração de drones de ataque de médio alcance da Ucrânia tem causado danos à rede logística que sustenta a Crimeia. Beterov revela que o Ministério da Defesa da Ucrânia preparou essa campanha de isolamento, contratando 300% mais drones de ataque de médio alcance nos primeiros 4 meses de 2026 do que em todo o ano de 2025. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o número é ainda maior e afirma um aumento de 500%. Maio e junho registraram um grande aumento no uso de drones de médio alcance, trazendo resultados positivos contra a Crimeia. Desde o fim de maio, a Ucrânia tornou a importante rodovia RR-280 que liga a Rússia, sul da Ucrânia e Crimeia um verdadeiro inferno. O tráfego nessa estrada diminuiu em 71% desde que esses ataques começaram, afirma o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi. Com a rodovia RR-280 ficando inutilizável para a Rússia, a Ucrânia passou a atacar pontes nos territórios ocupados que levam à península. Um ataque em 9 de junho causou a suspensão completa do transporte sobre essa ponte, forçando desvios para rotas alternativas que passam por Armiansk e Perakop. Ataques foram registrados na ponte entre Hanichesk e o istmo de Arabat em Kherson, e também em Armiansk, visando cortar rotas alternativas criadas pela Rússia.
Um desses ataques, antes de 11 de junho, levou a Ucrânia a destruir 50 caminhões de suprimentos e de combustível que a Rússia tentava enviar por Armiansk à Crimeia. E esse é o ponto. Cortar todas essas estradas impede que combustível, comida, suprimentos e soldados cheguem à Crimeia. Nada disso é aleatório. Tudo faz parte de uma campanha extremamente bem coordenada para isolar a Crimeia de todos os territórios que permitem à Rússia sustentar sua presença na península. Como afirma a United 24 Media, os ataques da Ucrânia têm causado interrupções frequentes nas linhas de suprimento russas na Crimeia, numa campanha aparentemente planejada para sufocar os russos na península. Mas será que há mais do que isso? E se a Ucrânia, em vez de isolar, estivesse preparando para um desembarque anfíbio, como teme a Rússia? Isso explicaria as defesas, mas ainda resta como a Ucrânia conseguiria fazer isso. Em breve, vamos analisar os comentários de Pletenchuk e possíveis planos da Ucrânia. Mas antes disso, este é um lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está gostando deste vídeo, lembre-se de se inscrever para ver mais do nosso canal. Então, um desembarque anfíbio. O que ocorreria se a Ucrânia fizesse um dia D na Crimeia? Vimos apenas algumas pistas do que a Ucrânia pode ter planejado. Em agosto de 2023, as forças ucranianas realizaram o que chamaram de uma operação especial na península da Crimeia. A inteligência militar ucraniana desembarcou um pequeno grupo de forças na Crimeia, usando embarcações que chegaram próximas às localidades de Miak e Olenivka. Na operação, soldados ucranianos enfrentaram combate, causando ao menos 30 baixas russas e danificando 4 barcos russos rápidos antes de deixarem a península. A operação foi importante, pois mostrou que a Ucrânia conseguia desembarcar soldados na Crimeia. Isso pode servir de modelo. Porém, foi uma operação pequena. Mostra que a Ucrânia consegue infiltrar soldados na Crimeia à noite, causar baixas e sair. O plano é infiltrar soldados gradualmente, o que pode ser viável. Porém, as forças russas na Crimeia provavelmente esmagariam esses grupos se demorarem muito. A península da Crimeia tem cerca de 26.500 km², o que é uma área considerável para cobrir. É mais de 5,5 vezes os 4.700 km² da Ucrânia, que, segundo a BBC, a Rússia roubou da Ucrânia em 2025, por exemplo. É difícil saber quantos soldados a Rússia mantém na Crimeia, já que as últimas estimativas são anteriores à invasão de Putin. Em julho de 2020, a UKR Informe informou que a Rússia tinha 32.500 soldados na península, sendo 11.500 deles compondo a força terrestre. Esse número pode ter aumentado, ou devido ao papel logístico da Crimeia no envio de tropas à Ucrânia ocupada, até diminuído. Mesmo assim, são muitos soldados para pequenos grupos que desembarcam pelo mar enfrentarem. Um desembarque maior seria preciso para libertar totalmente a Crimeia da Rússia. Isso não impede a Ucrânia de usar pequenos grupos de operações especiais como em 2023. Esses grupos poderiam ser enviados pela costa da Crimeia para destruir defesas e construir fortificações antes da chegada de outros maiores. Mas eles não conseguiriam tomar a Crimeia sozinhos, como o próprio Pletenchuk observa. Ele afirma que um desembarque como o dia D na Crimeia só seria possível dentro de uma ofensiva maior e mais complexa, visando também libertar grandes áreas ocupadas ao sul ligadas à Crimeia. Mencionamos o dia D algumas vezes porque Pletenchuk comparou diretamente ao falar sobre um desembarque anfíbio na Crimeia. Podemos usar o dia D como referência para entender o que a Ucrânia precisaria fazer para viabilizar esse desembarque. E especificamente, Pletenchuk menciona o ataque à praia de Omaha e usa isso como exemplo do tipo de defesa que a Ucrânia enfrentaria. Minas na água e na costa teriam que ser evitadas, assim como defesas terrestres feitas para atrasar soldados, como arame farpado e trincheiras. Ninhos de metralhadora e bunkers também disparariam contra os soldados ucranianos constantemente. Além disso, ao atacar pelo mar, a Ucrânia deve ter poucas defesas aéreas, facilitando o apoio aéreo russo. No exemplo da praia de Omaha, o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial informa que cerca de 160 mil soldados aliados participaram dos desembarques do dia D, com 34 mil americanos em Omaha. Toda a operação custou aos aliados mais de 10.300 baixas, das quais 2.400 ocorreram na praia de Omaha. Mas aqui vai um detalhe muito importante. Os aliados usaram 7.000 embarcações navais, incluindo cerca de 4.000 embarcações de desembarque nos desembarques do dia D, junto com 12.000 aeronaves dando suporte. Se a invasão da Crimeia for assim, a Ucrânia tem um problema. A Ucrânia mal tem uma marinha digna de nota. A Global Firepower,
que classifica 145 forças armadas ao redor do mundo, usando um índice especial que avalia tudo, desde efetivo até os recursos disponíveis, diz isso. A Marinha da Ucrânia consiste em 169 navios, sendo a grande maioria deles embarcações de patrulha. A mesma fonte diz que a Ucrânia possui 347 meios aéreos. Então, o nível de apoio aéreo visto durante o dia D não estaria disponível para a Ucrânia, caso ela lançasse uma invasão anfíbia contra a Crimeia ocupada. Então essa ideia está descartada? Não necessariamente. 2026 está muito distante de 1944, e isso significa que a Ucrânia tem oportunidades de realizar suas tentativas de desembarque de uma forma bem diferente do que vimos na praia de Omaha. Primeiramente, a Ucrânia precisa colocar tropas em solo. O próprio Pletenchuk afirma que é impossível libertar a Crimeia sem enviar soldados para a península e mantê-los lá. O que destaca o dia D é ter sido o maior desembarque anfíbio já feito, envolvendo muito mais que só a praia de Omaha. Os aliados invadiram 5 praias para formar uma linha contínua, do mar ao interior da França. A Ucrânia não precisa agir assim e tenta recuperar uma península bem menor que a França. Isso favorece a Ucrânia. Se for confirmado que a Rússia tem cerca de 32.000 a 32.500 soldados na Crimeia, é mais um benefício para a Ucrânia. Isso indica que a Ucrânia não precisa empregar tanta força quanto no dia D. Além disso, a estratégia da Ucrânia de isolar a Crimeia significa que os soldados estacionados lá estão sendo cortados do suprimento, e a Rússia vai ter dificuldades para mover reservas para a península se a Ucrânia lançar um ataque. A principal arma da Ucrânia para esse tipo de desembarque é a que dispensa operadores diretos. Drones. Eles mudam o jogo. No dia D da Ucrânia, o apoio aéreo pode ser feito por milhares de drones, não por aeronaves. Imagine drones de ataque médio atingindo continuamente bunkers e postos de metralhadora. Híbridos de drone e míssil, Flamingo colidindo com defesas. Tudo isso diante dos soldados ucranianos que desembarcam e tentam avançar. A Ucrânia pode coordenar várias ondas de drones antes de tentar desembarcar, destruindo defesas russas antes que soldados cheguem às praias. A Ucrânia também possui drones para isso. Segundo o New York Times, já consegue lançar cerca de 5.000 drones de médio e longo alcance por mês. Concentrar esse poder de fogo nas defesas que a Rússia tenta erguer na costa da Crimeia pode apoiar bastante um desembarque. Falando em um desembarque anfíbio, é verdade que a Ucrânia não tem nem de longe a quantidade de embarcações de desembarque necessárias para fazer algo como Omaha Beach ser possível. A Ucrânia possui drones marítimos, que podem ser essenciais ao realizar ataques kamikaze contra qualquer navio de guerra russo que tente impedir seu ataque. Eles poderiam até funcionar de maneira semelhante para eliminar minas navais russas, abrindo brechas para que os poucos barcos patrulha e embarcações de desembarque da Ucrânia consigam levar tropas até as praias da Crimeia. De novo, a Ucrânia trabalha nessa tecnologia. O drone subaquático Toloka, desenvolvido na Ucrânia, pode eliminar minas russas e direcionar drones kamikaze ao alvo correto. A Ucrânia também desenvolveu um drone chamado Tridente do Mar, que carrega uma ogiva de 1.000 quilos, capaz de afundar grandes navios ou destruir infraestrutura costeira, segundo a Emacias Ucrânia. Aqui vemos que a versão ucraniana do dia D seria bem diferente do que aconteceu em 1944. A Ucrânia pode conseguir preparar o terreno para desembarcar soldados usando drones para destruir as defesas costeiras da Rússia muito antes desses soldados chegarem às praias. Claro, os drones não podem fazer todo o trabalho. Quanto mais destruírem, especialmente se a Crimeia ficar isolada, mais fraca será a defesa russa contra um desembarque, que não terá a mesma escala de Omaha Beach. Talvez, usando drones, o tipo de desembarques em pequena escala que vimos em 2023 possa ser suficiente para a Ucrânia estabelecer uma linha de avanço mais profunda na Crimeia. Reconheço que essa é uma visão otimista de um ataque anfíbio da Ucrânia à Crimeia. Esta operação será desafiadora e não pode ser ignorada. Rand aponta que a Crimeia tem cerca de 750 quilômetros de litoral que a Rússia pode fortificar. Apesar da longa costa facilitar o envio de soldados pela Ucrânia, é difícil protegê-la devido ao acesso limitado a navios de desembarque e poder aéreo. A Ucrânia provavelmente tentará combinar ataques anfíbios e terrestres, mas essa abordagem também é muito arriscada. Rand aponta que a Crimeia está conectada à Ucrânia continental por uma única faixa de terra, que tem apenas alguns quilômetros de largura, e provavelmente estará muito bem fortificada pela Rússia. Agora, a Ucrânia poderia considerar um ataque em duas frentes, especialmente se continuar sua campanha de isolamento contra a Crimeia. Sim, essa abordagem seria prejudicial,
pois a Ucrânia provavelmente perderia milhares de soldados. Mas se a Rússia não conseguir reabastecer ou enviar reservas para a Crimeia, isso se tornará uma batalha de desgaste, que a Ucrânia poderia potencialmente vencer. Com a Ucrânia prevendo produzir até 7 milhões de drones por ano em 2026, a estratégia baseada em drones para a costa da Crimeia poderia ser usada também na faixa de terra que as tropas ucranianas teriam que cruzar para entrar na Crimeia. A Ucrânia também está prestes a expulsar a Rússia da restinga de Kimber, uma faixa de terra no Oblast de Mykolaiv, que avança para o Mar Negro, a oeste da Crimeia. Após tomar a restinga, a Rússia usou o local para lançar drones contra a Ucrânia. Retomar a restinga de Kimber pode possibilitar a Ucrânia fazer o mesmo contra a Crimeia, enfraquecendo ainda mais as defesas russas isoladas na península. Ainda assim, não há como negar um fato simples. Um ataque anfíbio ou um ataque combinado anfíbio e terrestre contra a Crimeia colocará milhares de soldados ucranianos na linha de fogo russa. Isso exigiria que a Ucrânia focasse seus esforços no ataque, podendo fragilizar áreas como Donbass, que Putin tenta conquistar na ofensiva russa da primavera e verão. Não afirmamos que seja impossível retomar a Crimeia como a Rússia teme que a Ucrânia faça. Pode não ser prudente, já que a Ucrânia pode adotar outra estratégia. Essa campanha de isolamento que poderia preparar o terreno para um desembarque anfíbio poderia, em vez disso, servir como uma espécie de bloqueio contra a Crimeia. A Ucrânia atingiu a frota do Mar Negro tão severamente que ela teve que deixar sua base na Crimeia. Os ataques às rotas logísticas já causam falta de combustível e suprimentos na península. A Ucrânia já transformou a Crimeia em uma ilha, como afirma Fedorov, e é uma ilha que está cercada pela guerra. Talvez a melhor estratégia seja continuar atingindo a Crimeia e regiões próximas à distância, tornando a vida na península insuportável para os ocupantes russos, incentivando-os a sair. Forçar a retirada pode ser o melhor método da Ucrânia, e isso está claramente em seus planos. Deve haver um motivo pelo qual a Ucrânia ainda não destruiu a ponte da Crimeia, que liga a Crimeia à Rússia, e provavelmente é para garantir que os soldados e civis russos tenham uma rota de fuga disponível a partir da Crimeia. Independentemente da abordagem da Ucrânia, a Rússia está preocupada. Ela só reforçaria suas defesas costeiras se achasse possível um ataque anfíbio. Para a Ucrânia, esse tipo de ataque é arriscado, mesmo com a mitigação pelo uso de drones. Talvez seja preciso esperar a Rússia ceder, isolar a Crimeia, tornar insustentável a ocupação e depois realizar um desembarque que pareça mais com um exército vitorioso reivindicando o que já conquistou do que com o dia D. Só o tempo dirá o próximo passo da Ucrânia. A Ucrânia seguirá deixando a Rússia sem saber o que esperar e em pânico na Crimeia. A restinga de Kimburn pode ser essencial para retomar a Crimeia. Mencionamos anteriormente que as forças russas estão se retirando daquele pedaço de terra e investigamos mais a fundo o que está acontecendo e por que em outro vídeo. A retirada é caótica, as possíveis consequências são enormes. Você pode saber mais sobre isso e muito mais se conferir nossa cobertura. Se gostou do vídeo, inscreva-se para receber o The Military Show e nossas análises. Obrigado por assistir.